Olá, amigos e amigas da TV Maracanã. Eu sou Luciana Benevides e estamos começando mais uma edição do Colóquio. E o programa de hoje está muito especial, pois estamos recebendo um grande nome da comunicação. Com uma trajetória profissional de quase 30 anos, começou sua história no rádio, onde construiu uma sólida carreira. A larga experiência como comunicador lhe credenciou em 1998 para assumir um novo projeto, desta vez de frente às câmeras como apresentador da TV Diário. E hoje, depois de 15 anos na emissora, é reconhecido em todo o Brasil como condutor de um dos programas com maior audiência regional, o Rota 22. O nosso convidado é um apresentador querido e respeitado pelo público, em especial por nós cearenses. Estamos falando do renomado jornalista Marcos Lima. Marcos Lima, em primeiro lugar, receba as boas-vindas em nome de toda a equipe da TV Maracanã. Para todos nós é uma grande honra recebê-lo na nossa emissora online. Prazer é meu, Luciana. Prazer estar aqui na TV Maracanã, essa televisão que representa, na verdade, uma inclusão social, porque ela dá a oportunidade às pessoas de desenvolverem o seu talento, os seus dotes. Você sabe que isso, inclusive, é bíblico. O talento ele tem que ser desenvolvido, não pode ser enterrado. E a TV Maracanã, essa é uma oportunidade que a TV Maracanã dá exatamente a essa comunidade. Quero agradecer a você, quero agradecer também ao vereador Miguel Pessoa, que me convidou para conhecer exatamente a TV Maracanã, me levou aqui no município. É claro que eu conheço Maracanã desde sua fundação, desde sua história, conheço tudo porque bem pertinho aqui de Fortaleza, e como jornalista, a gente tem a obrigação de estar a par de tudo o que acontece na cidade, não somente Fortaleza, mas toda a sua região metropolitana, nosso estado do Ceará. Mas estar aqui na sua presença, Luciana, me dá a oportunidade também para falar para um novo público, aquele público muitas vezes que não tem a oportunidade de me acompanhar no programa Rota 22. Então, eu estou aqui inteiramente à sua disposição para que, quem sabe, a minha mensagem, o que eu vou falar sobre a minha vida profissional, sobre a minha vida pessoal, possa servir de incentivo para aquelas pessoas que, porventura, queiram seguir o mesmo rumo, queiram seguir a mesma carreira profissional. E mesmo que não siga nessa vida da comunicação, na carreira profissional jornalística, mas também que, talvez com a minha humilde experiência, possa também aplicar essa, digamos, experiência em outras áreas, que na verdade, assim, um profissional, seja de que área for, se ele age com retidão, com profissionalismo, com competência, com dedicação, ele será bem sucedido em qualquer área. A sua imagem como apresentador já é bastante conhecida do público. E além da figura, o senhor é dono de uma voz inconfundível que surgiu na mídia antes da exposição da imagem. A exemplo de vários profissionais da TV Diário, o senhor fez a transição do rádio para a TV. Isso. O que essa experiência no rádio lhe rendeu em termos de aprendizado? O que representou na sua carreira? Eu comecei no rádio quando, na época, havia uma valorização muito grande pelo profissional que tivesse uma boa dicção, uma boa voz, um bom timbre de voz, principalmente uma boa dicção. E naquela época, não faz muito tempo que eu não sou tão velho assim, mas naquela época, década de 80, né, final de década de 70, início da década de 80, 1980, né, a gente ainda fazia testes para entrar para o rádio. Hoje não se faz mais isso, pelo menos aqui em Fortaleza, né? E era muito comum os profissionais que moravam na capital, filhos da capital, irem em direção ao interior para pegarem mais prática, para pegarem a experiência que eles não tinham, porque em Fortaleza, como de resto outras capitais, havia grandes profissionais, bons profissionais, experientes profissionais, e não tinha, digamos, espaço para se aprender, para se colocar em prática, como hoje está fazendo aqui a TV Maracanã. Não havia naquela época um espaço assim, claro, televisão nem se falava, mas nem no rádio havia. Então a solução era você ir para o interior. Eu fiz o primeiro curso que houve de radialismo em 1981,
agora a minha memória não me dá a certeza, mas se eu não me engano foi em 1983, primeiro curso em radialismo, foi um curso em convênio do Sindicato dos Radialistas com a Universidade Federal do Ceará. Foram 6 meses de cursos, né, onde nós tivemos palestras sobre sociologia, filosofia, comunicação, jornalismo. Foram 6 meses de palestras, né? E depois desse curso, naquela época, a emissora de rádio era obrigada a oferecer, depois do curso, um estágio. E quem me indicou para fazer o curso foi exatamente a Rádio Assunção, que à época pertencia ao deputado Moés Loyola, ex-deputado que agora é prefeito de Campos Sales, né? Moés Loyola, quem eu devo tenho uma gratidão por essa oportunidade. E aí passei na Rádio Assunção há algum tempo, acho que 6 meses mais ou menos, acho que não durou um ano, e depois surgiu a oportunidade de eu ir para o interior do estado. Foi aí que se deu no interior do estado a minha, digamos, efetiva entrada para a comunicação radiofônica, que até então eu apenas lutava por um espaço. Naquela época o rádio, eu tinha muito disso de ir para o rádio e ficar tentando um espaço e tal, ficar ali como espectador apenas, não é só prestando atenção. E foi em 1985 que me foi dada a oportunidade de trabalhar no interior. Na época nós fomos inaugurar a Rádio Difusora dos Inhamuns, de propriedade do deputado Antônio Câmara, então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. O Câmara foi a primeira assinatura, né, na minha carteira profissional como radialista, como locutor, exatamente a assinatura do Câmara, a quem eu tenho muita gratidão. Além disso, o Câmara foi um excelente deputado, um homem muito sério, um político realmente que faz falta nos dias de hoje. Pois bem, então passei mais ou menos um ano somente no interior do estado, trabalhando na Rádio Difusora dos Inhamuns, e depois vim para Fortaleza. Falei para o Zé Osmo, que era o irmão do Câmara, já falecido. O Zé Osmo me disse que iria voltar para Fortaleza e tal, ia tentar aqui. E aí que encontrei um espaço na Rádio Universitária FM, que na época o coordenador da rádio, o responsável da rádio, era o pró-reitor de extensão, que na época era o professor Marcones Rosa, o pró-reitor de extensão. Passei uns 5, 6 meses mais ou menos na universidade e fui chamado para trabalhar na AM do Povo. E aí começou realmente a minha carreira como radialista mesmo, na AM do Povo. Naquela época a AM do Povo tinha uma audiência incrível. Em 1985, todo mundo queria trabalhar numa rádio, uma emissora como a AM do Povo, que tinha uma programação de uma aceitação enorme aqui em Fortaleza. E passei 5, 6 anos mais ou menos trabalhando na AM do Povo, passei por outras emissoras e em 1998 entrei para a TV Diário. E aí, assim, eu costumo dizer, assim, com muita alegria, que tudo que eu aprendi na televisão, tudo que eu sei de televisão, eu aprendi na TV Diário. Foi ela que abriu as portas para eu mostrar também o meu talento, a minha capacidade na comunicação jornalística. Quem me deu a oportunidade, na verdade, assim, quando eu cheguei lá no Sistema Verdes Mares, fui falar com o seu Mansueto Barbosa. O seu Mansueto era o superintendente do Sistema Verdes Mares, né? Responsável pelas 2 emissoras de rádio, a AM e FM, pela TV Verdes Mares, pelo Jornal Diário do Nordeste e também pela TV Diário. Isso em 1998, em outubro de 98, eu nem sabia da existência da TV Diário, né? Na verdade, quando eu cheguei lá, fui para pedir uma oportunidade na Rádio Verdes Mares. E ele disse que não tinha, mas estava inaugurando, tinha inaugurado, já acabou de inaugurar, isso foi em outubro, a TV foi inaugurada em julho de 98. Tinha acabado de inaugurar uma televisão e perguntou se não queria, naquela época já tinha 13 anos de rádio, disse: você é um profissional do rádio, se você não se importar fazer um teste para a televisão, porque tem muitos profissionais que não querem fazer teste, mas se você não se importar, pode ser que a gente tenha um espaço para vocês. Não importa não. Fiz o teste, né? Fiz uma gravação, depois levou para o seu Edmar Noronha, que já era o diretor de programação, depois me pediu para fazer outra gravação e assim fiquei na TV Diário e estou até hoje, isso já faz 15 anos. Mas tudo isso, gente, você que é jovem, a gente, em rápidas palavras, a gente conta toda a história da gente, profissional, mas tudo isso com muito sacrifício, com muito trabalho, sabe, com muitos nãos,
com muitas decepções também, porque o maior fracasso na vida, não é aquilo que você perde, aquela vaga que você deixou de ocupar, aquela oportunidade que você perdeu. O maior fracasso da vida não é isso. O maior fracasso na vida é desistir diante de dificuldades, porque dificuldade todo mundo passa. As dificuldades, elas nos ajudam a crescer. Mas se você, diante de uma dificuldade, você desiste, aí está o maior fracasso. Então, a maior mensagem assim, que todo profissional, seja da área de comunicação, seja que área for, todo profissional tem e deixa para as pessoas, os mais jovens que estão entrando na profissão, é exatamente essa lição de superar as suas dificuldades, porque está aí o verdadeiro segredo, se é que existe um segredo, o segredo do sucesso. Você aprender a superar as suas dificuldades, porque aí você vai testando os seus limites. É como um atleta. O atleta ele treina e vai tentando superar os seus próprios limites. Assim é o profissional. E há sempre, a cada dia, um novo desafio. Eu, por exemplo, já tenho 28 anos de comunicação e não deixo de enfrentar desafios. Todos os dias estou enfrentando desafios na minha vida. Você falou da questão da voz. É interessante que hoje eu estou na televisão, mas muitas vezes quando eu chego em alguns lugares, as pessoas ficam assim e tal. Alguns são bons assim, fisionomistas, quando veem e reconhecem logo. Outros têm dificuldade e é a voz que ajuda as pessoas a lembrar do meu nome, do meu trabalho. Impressionante como a voz marca mais do que a imagem. Você aparece na televisão, você tem todo aquele sucesso. Por exemplo, a minha vida profissional se divide antes e depois da TV Diário. Eu, depois que entrei na TV Diário, depois que passei a apresentar o programa Rota 22, adquiri uma popularidade imensa, onde a gente chega, as pessoas vêm cumprimentar e tal, mas muitas vezes é a voz que dissipa a dúvida das pessoas. As pessoas estão com uma dúvida, quando eu falo, as pessoas, o Marcos Lima do Rota 22. Quer dizer, incrível como a voz realmente, ela marca realmente. Isso aí, eu tenho uma saudade muito grande do rádio. Porque essa é a magia do rádio, você conseguir comunicar só com a sua voz, através da sua voz passar toda aquela emoção, seja de mistério, seja de suspense, seja de alegria, quer dizer, tudo através da voz. É impressionante a força de comunicação do rádio, tanto é que o rádio já vem superando tantos veículos de comunicação. Sério que o rádio ia acabar quando a televisão veio em 1950, chegou a televisão aqui no Brasil, não acabou. Sério que o rádio ia acabar quando veio a internet, não acabou. E ele só vem crescendo. Impressionante, realmente, muito legal. E eu, assim, me adapto muito bem a dos dois tipos de comunicação, tanto na televisão como no rádio. E eu tenho muita saudade do rádio. Marcos, o senhor acabou de citar essa questão do impacto que o rádio sofreu com a nova mídia. Sempre que a nova mídia é inserida na sociedade, provoca realmente uma transformação, impulsiona, inclusive, a adaptação das mídias mais tradicionais. Hoje, o senhor conhece bem diferentes tipos de mídia. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor define o papel do radialista nesse cenário da comunicação moderna? Mas uma das coisas que eu vejo é que parece que eu estou ficando velho mesmo, viu? Quando eu era entrevistado, as pessoas me chamavam de você, agora já estão me chamando de senhor toda hora. Apenas uma brincadeira. Mas veja, essa questão da transição, essa questão do rádio e da televisão. Sabe uma coisa que eu não acho legal? Que veio através da tecnologia, através da internet. Hoje está na internet a televisão, a TV Diário está na internet. Se você quiser assistir a TV Diário pela internet, você assiste em qualquer parte do mundo. Eu acho que esse aí é o maior ganho da internet, essa questão da democratização do acesso. Antigamente, para você ter um aviso da sua comunidade, alguma coisa, um pensamento seu, uma defesa sua, você precisava ou de um rádio, ou de um jornal, ou de uma televisão. Você coloca no computador, nas mídias sociais, aí você tem uma repercussão incrível. Esse é o maior ganho da internet, essa comunicação, essa via de mão dupla. Tanto você comunica como você recebe. Isso é legal demais. Mas sabe o que eu não acho legal? O rádio incentiva, estimula nas pessoas uma coisa que as pessoas estão deixando de ter ou deixa de dar a importância devida, principalmente os estudantes. O poder da imaginação. O rádio incentiva isso. Por exemplo, se você me ouvir no rádio, se você tira a imagem e me ouve, você não vai ver eu como eu sou. Pequeno, baixo, eu sou baixo, 1,60 m e pouco de altura.
Se você me ouvir no rádio, você vai você vai imaginar aquele homem zarrão e tal, vozeirão e tal. Isso é o poder de imaginação do rádio. Hoje em dia, as emissoras de rádio estão tirando essa magia. Você coloca na internet, muitas emissoras, principalmente as maiores, emissoras do sul do país, já tem imagem do locutor no estúdio da rádio. Eu acho que isso quebra um pouco daquela magia do rádio, daquela comunicação só com a voz. Eu não quero citar nomes, mas se você clicar uma emissora grande aí, emissora do sul do país, você clica lá e tem rádio ao vivo. Você clica e você vai ver lá uma câmera parada, somente com enquadramento, bem aberto, bem geral, e o locutor exatamente na comunicação de rádio. Nem aí para a câmera, fazendo essa comunicação no estúdio de rádio. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que o legal do rádio é incentivar essa imaginação. Na época, quem estudou na comunicação sabe disso, a história do rádio, década de 1940, se não me falha a memória, década ouro do rádio. O rádio naquela época, Rádio Nacional, que era maior na época, chegou a ter 14 novelas no ar, por dia, 14 novelas. E aí, poxa, naquela época, na novela do rádio, você ficava imaginando, tinha o sonoplasta, fazia o som do cavalo, fazia o som do barulho do trovão, da chuva. E isso era legal demais de incentivar a imaginação. Albert Einstein, físico alemão, autor da teoria da relatividade, ele disse que muitas vezes mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Olha só que coisa bacana. Você ter o conhecimento é legal, mas mais importante é você ter a imaginação, você ter a capacidade de imaginar o que aquele conhecimento vai chegar. E foi exatamente por causa da imaginação que ele chegou à teoria da relatividade. Quer dizer, então incentive, você comece a colocar em prática essa imaginação, você ter a capacidade de imaginar, e isso é muito legal. Essa é a maior magia que tem a comunicação no rádio. A televisão tem a característica da televisão, que é a imagem, o impacto da imagem, mas não tira a força da comunicação no rádio. Inclusive, eu vi o senhor comentar uma vez uma entrevista que eu encontrei na internet. O senhor teceu uma crítica em relação à forma de captação dos profissionais de rádio nos dias de hoje, em que não se leva tanto em conta o talento, mas a capacidade de marketing, ou de contratos, ou de mídia, que esse profissional é capaz de agregar. Eu costumo dizer, Luciana, que hoje o rádio está loteado, digamos assim. Se você tem capacidade de vender anúncios publicitários, você é capaz de conseguir espaços no rádio. Isso faz com que o locutor não seja somente um locutor, mas seja um vendedor locutor. Hoje em dia, muitas vezes, não querendo desmerecer ninguém, o talento de ninguém, mas hoje nós temos muito disso, o vendedor locutor. Antigamente nós tínhamos um locutor que se dedicava também à área de publicidade. Você tem vários exemplos na área de esporte, tem vários exemplos disso, pessoa que monta uma equipe esportiva e sai a carta de patrocínio. Mas hoje em dia isso está presente no rádio inteiro. Quer dizer, são poucas emissoras de rádio que contratam um profissional pelo profissional que ele é da comunicação e não pela capacidade que ele tem de trazer clientes para dentro da emissora. Inclusive há um rateamento, isso é público. Você chega na emissora, tantos clientes, então o patrocínio é rachado. Metade é para a televisão, para a rádio, metade para o profissional. E isso é ruim, por outro lado, porque tira muito a oportunidade daqueles que não têm a capacidade, não têm muito talento para as vendas, ou não gostam de vender, e não têm a oportunidade de colocar a sua capacidade de comunicação. Mas são transformações porque passam a comunicação. Eu acredito que isso a gente pode chegar a novos horizontes no decorrer do tempo. Não estou falando muito no rádio, mas a televisão também tem a sua comunicação muito importante. Você sabe que hoje em dia, com a televisão comunitária, como a TV Maracanã, por exemplo, é a oportunidade não somente daqueles, como eu falei, de colocar em prática as suas atividades profissionais ou ser futuros profissionais da comunicação, a oportunidade também da comunidade. Fazer uma entrevista como essa, ou um problema da comunidade, você coloca lá através da internet, vai para o mundo inteiro. Aí, Maracanã, a imensa Maracanã, o imenso município de Maracanã, Maracanaú, ganha com isso.
ganha com isso, só tende a crescer a cidade quando tem uma emissora como essa. Tá, parabéns o Santos, parabéns também o Miguel Pessoa, o vereador Miguel Pessoa, são grandes incentivadores dessa televisão, fundadores dessa televisão, porque a comunidade, a tendência é a comunidade crescer e ganhar em todos os sentidos, A vida política de uma comunidade, ela depende fundamentalmente da participação de cada um dos seus habitantes e do seu conjunto na coletividade. E essa emissora, a TV Maracanã, é um grande instrumento para isso, para que isso se efetive. O que é isso, na verdade? É exatamente o exercício pleno da cidadania, que é exatamente você ser consciente dos seus direitos e cumpridor dos seus deveres. Marcos, você, com a liberdade de chamá-lo de você ingressou na TV Diário em outubro de 98, fez 15 anos agora, no mês passado, e para apresentar o programa Conhecer, que era um programa sobre ciência, tecnologia, educação no geral. Em 2004, assumi o desafio, um novo desafio, de apresentar um programa com um estilo totalmente diferente, que é o Rota 22. Como é que o senhor se preparou, o que foi que o senhor planejou quando assumiu essa tarefa de apresentar um programa policial? Na verdade, assim, a minha história dentro da TV Diário, ela exatamente se divisor, né, de águas, 2004, antes de 2004, depois de 2004, porque foi o ano que exatamente eu assumi o Rota 22. Mas, voltando um pouco no tempo, o programa Conhecer, na época, era um programa que falava exatamente de ciência, de tecnologia, de educação. Meus entrevistados eram professores, eram mestres, doutores, eram estudantes, eram universitários, estudantes do ensino médio, né? Esse era o meu público de entrevista. Os assuntos eram maravilha de assuntos, porque me dava muito prazer de falar. Falava exatamente sobre aqueles estudos que estavam sendo desenvolvidos, e até hoje estão, dentro dos principais centros de estudos, o UFC, o UES, Unifor, na época só tinha Unifor como particular, e as duas outras eram públicas, a UES e são, o UES e o UFC. E aí foi exatamente com esse propósito do Conhecer, um propósito que foi inaugurado pela gente, que antes, quando eu entrei lá, o programa Conhecer, ele tinha somente um apelo comercial, era conhecer a fabricação de um produto, como desenvolver um tipo de serviço, e aí tinha só o objetivo de vender aquela coisa, né? E eu vi que aquela fórmula não estava dando certo, nem estava trazendo faturamento, nem estava trazendo audiência para a televisão. Mudei isso. Não, vamos conhecer o que está havendo de estudo e pesquisa. E com essa nova fórmula, nós conseguimos não somente audiência para o programa, mas conseguimos também uma menção honrosa para a TV Diário, no 23º Prêmio José Reis de Divulgação Científica, promovido pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento de Pesquisa Científica e Tecnológica do país, o CNPq. É o órgão que diz o que é e o que não é pesquisa científica. Nenhum pesquisador aqui no Brasil é pesquisador sem antes ter um projeto aprovado pelo CNPq. E foi esse órgão que deu essa menção honrosa à TV Diário, reconhecendo que a TV Diário, através do programa do Conhecer, fazia realmente a divulgação de pesquisa científica. Isso foi muito legal. Mas em 2004 eu fui indicado para um novo desafio. Como eu falei, a minha vida sempre foi de muitos desafios. E o desafio de apresentar um programa totalmente diferente do que eu apresentava antes, que era um programa que me dava muito prazer, que era Conhecer. Apresentar um programa que falava exatamente de coisas extremadas, da violência. Eu digo sempre que é o lado feio da sociedade. Não é uma outra sociedade, gente. O que a gente mostra num programa como o Rota 22 não é uma outra sociedade. O que nós mostramos ali não é inventado pela gente, não é inventado pela produção, é coisa que acontece no nosso dia a dia. É o lado feio da nossa sociedade, que muitas vezes gente que não quer ver, não quer dar ouvidos, como se fosse uma outra realidade, uma realidade que não pertencesse a ele. E aí foi um dos maiores desafios da minha carreira, porque eu nunca apresentei nenhum programa, nem no rádio, na área policial. E esse meu jeito, digamos assim, mais sóbrio, mais equilibrado, que eu levei para dentro do programa, que não havia na época, foi exatamente o que deu mais certo. Porque assim, o programa policial sempre é identificado pelo sensacionalismo. Isso já vem do rádio.
pelo sensacionalismo. E eu não me propus a fazer esse sensacionalismo, não é? Uma coisa que muitas pessoas talvez dissessem que não ia dar certo, porque as pessoas estavam sempre muito acostumadas ao sensacionalismo dos programas policiais, foi exatamente o que deu certo. Quando assumi o programa em 2004, em julho de 2004, 3 meses depois foi feita uma pesquisa, o Ibope divulgou, nossa audiência não somente tinha se mantido, como estava apresentando picos de audiência. Quando foi em novembro, dezembro mais ou menos, 6 meses depois, quando assumi o programa, nós havíamos duplicado a audiência, os picos de audiência, porque existe a audiência média, existe os picos. Naquela época, a audiência média da televisão era 2 pontos, picos de 3, 4 pontos. E aí, quando foi em novembro, eu cheguei a picos de 8 pontos do Ibope. Foi um sucesso muito grande. E de lá para cá, tem sido sempre um desafio diário manter-se um programa como o Rota 22, porque você sabe que hoje a área da segurança pública é um desafio principalmente para as autoridades de segurança pública, manter, sabe, a população tranquila em suas casas, no trabalho, tem sido um desafio para as autoridades que elas não estão sendo capazes de corresponder. Tanto é que as pessoas convivem com a insegurança, com aquela sensação de medo. Essa sensação de medo caminha com as pessoas, dia após dia, lado a lado com as pessoas. E isso é muito ruim. Não se tem mais aquela sensação de segurança, nem mesmo dentro de casa. E nós lutamos contra isso. Nós exigimos providência, nós cobramos todos os dias. Todos os dias. Essa é a nossa luta diária. E, além disso, eu me proponho também, através do Rota 22, abrir espaço para a comunidade também fazer as suas reivindicações. Que o programa não se notabilize somente como um programa para a divulgação de fatos violentos que acontecem na comunidade, mas uma oportunidade também para essa mesma comunidade reivindicar os seus direitos. Direito à saúde pública, direito à educação pública, direito ao transporte público, direito a uma moradia digna, direito à segurança pública. Esse nosso objetivo tem pautado o Rota 22 todos os dias, ao vivo na TV Diário. Aproveitando o gancho que você acabou de falar sobre sensacionalismo, eu recordei, os programas policiais, eles cumprem realmente essa função social do jornalismo, de denunciar, de investigar e de principalmente cobrar providências por parte do governo, das autoridades, no que tange à segurança do cidadão. Mas esse formato de programa, em alguns casos, também chega a ser vítima de algumas críticas por parte de alguns indivíduos, de algumas instituições, que denunciam, apontam alguns exageros que estariam sendo cometidos por certos veículos, acusados de banalizar a violência ou de explorar a miséria humana. Para o senhor, existe realmente um limite que, de fato, define aquilo que é a prestação de serviço social pelo jornalismo, aquilo que poderia ser considerado um exagero, uma exposição demasiada da violência? Na verdade, assim, eu convivo com essas críticas, as críticas que se faz aos programas policiais, e entre eles está incluído o Rota 22, que o formato do Rota 22 exatamente possui esse formato do jornalismo policial, uma editoria específica. Mas o meu desafio, e permita-me dizer, o meu sonho é transformar o Rota 22 num programa muito mais social, muito mais ligado aos direitos das pessoas do que simplesmente policial. Eu acredito que nós não precisamos mais fazer como no passado se fez muito, né? Ou outros colegas, outros que eu não condeno, não estou aqui para julgar ninguém, fazem de exposição muito grande da violência. Essa convivência de crianças, de adolescentes, com a violência extrema que acontece na porta da sua casa, é uma convivência muito perigosa, porque isso pode levar exatamente à consciência das crianças, que ainda está em formação, a mente, o intelecto das crianças, que ainda está em formação, a considerar a vida como algo muito banal, a considerar a violência como algo cotidiano comum. Esse é o grande risco. Achar que é comum uma pessoa ser assassinada,
achar que é comum uma pessoa ser assaltada, porque acontece todo dia. Não podemos ter isso como uma coisa comum, de maneira nenhuma, por mais que frequentemente ela aconteça no nosso dia a dia. Temos que nos indignar com isso, como todos os dias nós estamos nos indignando com isso, cobrando providências. Agora, essa crítica que se faz, e geralmente são críticas que vêm das instituições que lidam com os direitos humanos, de que os programas policiais exageram na dose, eu, de minha parte, procuro exatamente fazer com que eu possa encontrar um equilíbrio. E o meu sonho é que um dia o Rota 22 não precise mais divulgar fatos violentos, porque esses fatos violentos não acontecem mais na comunidade. A partir do momento em que nós, nessa nossa luta diária, nós conseguimos com que as autoridades desenvolvam políticas públicas que possam levar exatamente combate eficiente à violência, e essa violência tenha exatamente uma redução, nós teremos dentro de um programa como o Rota 22, se ainda estiver por lá, dentro de um programa como o Rota 22, esse espaço cidadão, esse espaço para reivindicação, esse espaço para aparecer realmente à comunidade. Essa é a minha proteção, transformar o Rota 22 nesse espaço de serviço à comunidade, sabe? Não somente de um programa policial, mas um programa fundamentalmente social. Eu luto por isso todos os dias. O senhor falou inclusive a questão da linguagem, era algo que eu já tinha também planejado me perguntar. Realmente a sua postura, o seu estilo destoa da grande maioria dos apresentadores, uma boa parte dos apresentadores, que usa aquele linguajar mais popular, com expressões regionais e às vezes até um tom mais cômico, mais jocoso, que é típico aqui do nosso povo cearense. Mas esse seu estilo realmente mais sóbrio, embora carismático, né, que conquistou a simpatia do telespectador. Sempre foi o seu estilo de comunicador, mesmo no período de rádio? Sempre fui assim. Eu entrei para o rádio exatamente dentro do jornalismo, que eu poderia ter seguido o outro lado, exatamente o lado do disc jockey, naquela época chamava de disc jockey, né? Programas de auditório, programas de música, mas fui exatamente para o jornalismo. Eu acho que por conta, eu sou um cara muito formal, né? Eu sou um cara muito sério, assim, eu sou dessa forma, quer dizer, admiro muito as pessoas que levam a vida numa brincadeira, que brincam com tudo, que tem esse humor muito, assim, presente na veia, mas eu sou muito sério, eu levo a vida muito sério, e isso eu levo para dentro da minha profissão, quer dizer, quando eu apresento o programa daquela forma, quando você me invirto naquela forma, exatamente está vendo o que eu sou na realidade, eu não sei ser de outra forma. Muito embora também gosto de diversão, muito embora gosto de me divertir, gosto de sorrir, adoro elogiar as pessoas, mas assim, na minha essência, ou na essência da minha profissão, eu assumi sempre esse lado muito sério, esse lado formal, esse lado assim, muito, digamos, sóbrio, muito equilibrado, acho que faz parte da minha personalidade, eu sou dessa forma, não saberia ser de outro jeito, assumir outra personalidade. O fato de também lidar com o programa policial, alguns momentos foram especialmente marcantes, assim, em alguns casos de violência, algo lhe marcou em especial? Tem uma reportagem, não lembro bem a data hoje, mas faz mais ou menos uns 6 anos, mais ou menos, quando isso marcou porque até mesmo os peritos, pessoas que estão acostumadas a conviver com os efeitos mais trágicos da violência, até peritos choraram. Em Itaitinga, um traficante, essa guerra do tráfico, foi assassinado. Ele era acusado de ser um dos líderes do tráfico, ou estava para assumir a liderança do tráfico. Se eu não me engano, parece que tinha comprado um carro novo, alguma coisa assim. E colocou o filho e o sobrinho, o filho, uma criança de seus, eu acho que 5 anos, o sobrinho mais ou menos 8, 9, 10 anos, 2 crianças, colocou no carro para dar uma volta. Quando ele estava retornando para casa, foi surpreendido por 2 motoqueiros e foi assassinado
na presença das crianças, dentro do carro, se não me engano, estava dentro do carro, né? E as crianças também foram assassinadas. E um dos matadores, um dos assassinos, disse que as crianças eram o juro das dívidas. O juro das dívidas. E o momento que mais emocionou toda a equipe, e fez chorar mesmo muita gente, foi o momento em que o IML, os peritos, o rabecão, estavam recolhendo o corpo das crianças e colocando no rabecão. Aquilo realmente foi marcante, nunca mais esqueci aquela cena. Os peritos também chorando, quer dizer, todo mundo chorou realmente naquela noite trágica. Na época, eu não lembro quem fez a reportagem, se não me engano, foi a Marilena Lima também, que foi aos prantos. A Marilena também tinha essa veia muito emotiva, mas assim, se admirar da Marilena Lima, para mim não foi nenhuma surpresa, porque ela... Mas os peritos chorando, aquilo foi uma surpresa muito grande e também emocionou muitas pessoas da minha equipe. Então esse fato foi um fato muito marcante, nesses 9 anos já de Rota 22, e mostra o lado mais trágico da nossa sociedade, mostra o quanto o homem pode ser perverso, mostra o quanto o homem pode ser mau na sua índole de atingir as pessoas, matar uma pessoa e não se conformar com isso, e matar 2 seres inocentes para se vingar daquela pessoa que já estava assassinada. Isso é terrível, isso mostra o lado mais cruel do ser humano. E isso realmente foi desses anos o que mais marcou. Eu nunca mais esqueci disso. Vale até destacar, porque para nós que somos telespectadores, essa imagem é suavizada, é desfocada, é editada, mas para vocês não. Vocês veem mesmo as coisas nas cores em que elas são pintadas na realidade. E assim, a gente que trabalha nos meios de comunicação, Luciana, principalmente nessa área do jornalismo policial, é importante que o profissional nunca esqueça que ele é um ser humano, que não perca a sua sensibilidade, a sua capacidade de ser sensível com os acontecimentos, com as coisas, não tratar, sabe, o homicídio, as vítimas de homicídio, as famílias das vítimas, como uma coisa natural, sabe? Assim, eu acho que ele deve ter a capacidade de sempre ter a sensibilidade, sabe? De se sensibilizar com isso e de ver que isso não pode ser nunca, jamais, uma coisa natural. De 2004 para cá, o Rota 22 passou por algumas mudanças, não apenas em relação ao horário, mas também em relação ao formato das reportagens. Nesses quase 10 anos que o senhor está à frente dele, qual a avaliação que faz dos maiores aprendizados, das maiores conquistas do programa Rota 22? Olha, dizer que teve conquistas, são 9 anos de Rota 22, mas eu preferi, Luciano, estar nesse momento noticiando a redução dos índices de criminalidade, a redução do número de assaltos, a redução do número de homicídios, mas lamentavelmente não estamos noticiando isso. E eu acho que o maior ganho do Rota 22 ou da sociedade em ter um programa como o Rota 22 é a oportunidade de dizer que tudo isso está acontecendo. Porque se fossem tempos passados, quando havia censura, nós jamais poderíamos colocar tantas coisas no ar. Se nós somos criticados porque colocamos fatos violentos no ar, por outro lado, estamos dando ao telespectador o seu direito à informação, que é um direito constitucional. Está no artigo 5º da Constituição, o direito à informação. Todos têm direito à informação. E nós somos esse instrumento, né, de levar essa informação, de buscar essa informação e levar para o nosso telespectador. Nós somos esse instrumento. O maior ganho hoje do Rota 22, a maior conquista é exatamente ter essa credibilidade, essa audiência que vem crescendo a cada dia por conta exatamente disso, de sermos esse instrumento social da comunicação. Não é à toa, nosso trabalho é chamado de comunicação social. É preciso que a gente assuma isso todos os dias da nossa vida profissional. Você falou da mudança do Rota 22 da noite
para amanhã. Esse foi outro desafio que eu recebi. A TV Diário fez uma avaliação baseada em pesquisas e ficou constatado que os programas hoje, em todas as emissoras de televisão, principalmente os locais, de maior faturamento, de maior audiência, eram exatamente os programas policiais. E a TV Diário tinha 3 programas policiais, o Rota 22, o Comando 22 e os Malas e a Lei. No entanto, um deles, que era os Malas, era apenas semanal. E ela queria ter 3 programas policiais diários, hoje já tem 4 diários. O que ela fez? Trouxe os Malas e a Lei para a tarde. Por que não o Rota 22 ficar no mesmo horário e os Malas e a Lei de manhã? Por quê? Tradicionalmente, isso baseado em pesquisas, o horário da manhã é o horário jornalístico mais apropriado para a notícia, para o telejornalismo, aquele de fato, aquele factual realmente. E dentre os programas policiais da TV Diária, os 3, Rota, o Comando dos Malas, o que mais tem essa veia, esse aspecto, esse formato jornalístico dentro da TV Diária é o Rota. Por isso o Rota foi exatamente da maneira. E a TV Diária ganhou muito com isso, porque ela conseguiu duplicar a audiência quando o Rota foi para a manhã. Nesse mais de um ano de Rota 22, a TV Diário teve um aumento de mais de 200% da sua audiência no período da manhã, por conta exatamente do Rota 22, do Marcos Lima ter ido para o horário da manhã. Quer dizer, a TV Diário hoje está conquistando um público que ela não tinha no horário da manhã. E isso tem sido muito legal, porque ela já começa de manhã pontuando muito bem. Marcos Lima, infelizmente encerramos por aqui o nosso bate-papo. Eu gostaria de reiterar os agradecimentos da TV Maracanã por o senhor nos ter concedido o privilégio dessa entrevista. A nossa emissora ainda está ensaiando os primeiros passos, com muita dificuldade, e o senhor conhece bem essa realidade, porque esteve na TV Diário desde os primórdios da emissora. E gostaríamos também de agradecer por corresponder ao carinho do povo de Maracanaú, que é uma cidade que lhe confere excelentes índices de audiência. Sem dúvida, esse é um momento marcante para a nossa TV e para a minha carreira em particular. Muito obrigada por tudo e muito sucesso no seu programa e em todos os outros projetos que o senhor vem executar. Muito obrigado, Luciana. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando na TV Maracanã e deixar a mensagem, primeiro, para aqueles que trabalham aqui na TV Maracanã, que têm a oportunidade de trabalhar aqui, para os estudantes, para os profissionais, é que façam desses momentos de dificuldade, dessas carências, digamos assim, da TV Maracanã, que passa hoje no seu início, né? Faça dessas carências uma oportunidade para você crescer, para você mostrar o seu talento. E você que mora aqui em Maracanã, use a TV Maracanã como o seu instrumento de acesso às autoridades, às suas reivindicações, os seus pedidos à Câmara Municipal de Maracanaú, aos vereadores, seus pedidos como cidadão à Prefeitura de Maracanaú. Use a TV Maracanã. Através da TV Maracanã você vai ser ouvido por suas autoridades. E não esqueça da audiência da TV Maracanã, porque quanto mais audiência ela tem, mais força ela vai ter para atender as suas reivindicações, para trazer para você os benefícios que você tanto quer. Muito obrigado a você, Luciana, e obrigado a todos que fazem a TV Maracanã. E, antes de tudo, parabéns. Meus amigos, chegamos ao fim de mais um programa Colóquio, que hoje entrevistou o jornalista Marcos Lima, apresentador do programa Rota 22 da TV Diário. Espero que vocês tenham apreciado esse encontro muito especial. Eu, Luciana Benevides, agradeço a audiência de todos os internautas e reforço o convite para o nosso próximo encontro em mais uma edição do programa Colóquio. Fiquem com Deus e até a próxima.